2. Determine a soma dos números associados às proposições corretas. 01. Um ajudante de pedreiro estava descarregando areia de um caminhão por uma rampa de madeira apoiada à caçamba. Se a rampa tem 3 metros de comprimento e forma com o solo um ângulo de 30 graus, então a altura, h, entre a caçamba e o solo é h igual a 1. Então ele está falando que a altura dessa caçamba é 1, sabendo então que a angulação aqui desse triângulo é 30 graus, né? E que a rampa mede 3 metros. Então vamos desenhar esse triângulo. Nós sabemos então aqui que a rampa mede 3 metros, né? Que isso aqui é um triângulo retângulo, dá para ver que essa altura forma um ângulo de 90 graus com o chão, né? E ele quer descobrir a altura, h. Bom, então aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Ele também forneceu o ângulo da rampa com o chão, que é 30 graus. Então aqui a gente pode aplicar, né, as razões trigonométricas. Para isso a gente tem que saber então o nome dos lados desse triângulo retângulo. A hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, então é o 3. Daqui nós temos dois catetos, o h e esse lado aqui que ele não forneceu nenhuma informação. Bom, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é aquele cateto que está oposto ao ângulo, né? Então, a altura é o cateto oposto. E o cateto adjacente é o dado que ele não forneceu e também ele não solicitou, ele não pediu. Bom, então se a gente lembrar, né, aqui da sigla SOHCAHTOA, a razão trigonométrica que utiliza a hipotenusa e o cateto oposto é o seno, né? Então vai ficar seno de 30 graus. Isso é igual ao cateto oposto, que é o h, sobre, né, a hipotenusa, que é o 3. Bom, se a gente for naquela tabelinha, né, a gente descobre que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então vamos colocar aqui 1 sobre 2 é igual a h sobre 3. Agora a gente multiplica cruzado, vai ficar 1 vezes 3 igual a 2 vezes h. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes h é 2h. O 2 que está multiplicando passa dividindo, então h igual a 3 sobre 2, né? Ou 3 sobre 2 é igual a h. 3 sobre 2, né, é 1,5. Então essa altura mede 1,5. Foi isso que ele falou, né? Não, ele está falando que a altura vale 1. Então esse item aqui é falso. 02. A altura h entre o solo e o nível de água contido no recipiente tombado é de 9 centímetros. Então ele está falando que isso aqui é 9. Né? Então aqui novamente nós temos um triângulo retângulo. A gente sabe pela geometria que quando a gente tem aqui ângulos opostos pelo vértice, quer dizer que esse ângulo aqui também mede 30 graus. Tá? Então aqui também mede 30 graus. E como esse lado aqui, ó, desse retângulo mede 18, aqui também mede 18. Então aqui, esse lado mede 18. Então o que, que nós temos? Vou desenhar aqui. Nós temos um triângulo retângulo. Onde nós queremos descobrir a altura, né, que ele está pedindo aqui. Esse Hzinho. Aqui nós sabemos, né? Esse lado aqui nós sabemos que é 18. Isso é um triângulo retângulo, né? Porque aqui nós temos um ângulo de 90 graus, essa altura aqui, né? Fazendo um ângulo de 90 graus com o chão. E esse ângulo aqui mede 30 graus. Então, novamente, nós iremos utilizar SOHCAHTOA, né, para resolver esse problema. Bom, qual a razão trigonométrica que utiliza esse lado e esse lado? Para isso, nós temos que saber o nome dos lados, né? Então, a hipotenusa é o 18, né, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e o h é o cateto oposto,
oposto ao ângulo de 30 graus. Então, qual é a razão trigonométrica que utiliza o cateto oposto e a hipotenusa? Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, para resolver essa questão aqui, eu tenho que utilizar o seno. Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é h sobre 18. Se a gente for naquela tabelinha, a gente descobre que o seno de 90 é 1 sobre 2. 1 sobre 2 tem que ser igual a h sobre 18. Multiplica cruzado, vai ficar 1 vezes 18. Tem que ser igual a 2 vezes h, que é 18. 1 vezes 18 dá 18. E aqui fica 2 vezes h. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar 18 dividido por 2 igual a h. 18 dividido por 2 é 9. Então 9 igual a h, ou h igual a 9, mesma coisa. Essa é a altura desse triângulo aqui. Ele falou que é 9 centímetros, então realmente isso aqui é verdadeiro. Vamos para a próxima. O valor do outro lado do triângulo retângulo é 4 raiz de 5. Bom, então aqui ele está perguntando desse lado aqui, ó. Se o valor desse lado aqui é 4 raiz de 5. Agora vão existir alguns métodos para você resolver isso aqui. Você pode usar Pitágoras, porque dado dois lados do triângulo, agora você sabe dois, né? Você sabe que esse aqui é 18 e esse aqui é 9. Dois lados do triângulo retângulo, você descobre o terceiro por Pitágoras. Você pode aplicar Pitágoras para descobrir. Ou você pode utilizar uma outra razão trigonométrica, né? Que agora você quer descobrir o cateto adjacente, né? Vamos utilizar mais uma razão trigonométrica aqui em vez de utilizar o Pitágoras. Então eu quero descobrir esse outro lado aqui, que é o cateto adjacente. E agora eu tenho tanto a hipotenusa, como eu tenho o cateto oposto, que vale 9. Então, eu só tenho que utilizar aqui uma razão trigonométrica que utilize o cateto adjacente. Pode ser o cosseno ou pode ser a tangente, tá certo? Eu vou utilizar aqui a tangente. Então, tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que vale 9, sobre a hipotenusa, que vale cateto oposto sobre o cateto adjacente, que eu quero descobrir, x. Bom, quanto é que é a tangente de 30? Se a gente for lá naquela tabelinha, é raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a 9 sobre x. Bom, daí multiplica cruzado. Então vai ficar raiz de 3 vezes x igual a 9 vezes 3. Já vou fazer direto, isso dá 27. E daí x é 27 dividido por raiz de 3. Aqui eu vou racionalizar, porque eu não posso deixar a raiz embaixo de uma fração. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Aqui vai ficar 27 raiz de 3. E daí eu posso simplificar. Né? 27 dividido por 3 é 9. Então, aqui 9 raiz de 3. Então, esse é o lado do cateto adjacente. 9 raiz de 3. Ele falou que é 4 raiz de 5. Então, esse aqui é falso. Bom, vamos agora então para 0,8. Em relação ao triângulo retângulo acima, temos que o seno de beta é raiz de 5 sobre 3. Bom, como é que eu calculo o seno? De acordo com o SOLCATOA, é o oposto pela hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo é o 12, né? Mas o cateto oposto não é o 8. O cateto oposto é esse lado aqui que ele não deu nenhuma informação. Tá? O 8 aqui é o cateto adjacente. Então, para a gente calcular esse seno, a gente vai precisar descobrir quanto é que é o cateto oposto. Como é que eu faço para descobrir?
Bom, se ele me deu dois lados do triângulo retângulo, o terceiro eu consigo por Pitágoras. Então, vamos colocar aqui a fórmula de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, chama de H, é igual aos outros catetos, né, a soma dos outros catetos ao quadrado. Bom, a altura eu tenho, né, a altura é 12 e o outro cateto é 8. Então, vai ficar 12 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais esse bzinho aqui ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64, mais bzinho ao quadrado. Esse cara que está aqui somando passa para o outro lado diminuindo, então fica 144 menos 64 igual a b ao quadrado. Bom, 144 menos 64 é 80. Então, 80 igual a b ao quadrado. Para descobrir o b, a gente passa a raiz quadrada no 80. Bom, tem como a gente conseguir fatorar isso aqui, né? O 80. Então, 80, se a gente divide por 2 dá 40. Se divide por 2, isso dá 20. Se divide por 2 dá 10. Se divide por 2 dá 5. Se divide isso por 5, aqui dá 1. Então, o 80 ele é o 2 na quarta, né? Vezes 5. 2 na quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 16, né? Então, o que eu posso fazer é o seguinte, ó. Esse raiz de 80 é a mesma coisa que 16 vezes 5. Tá? Por quê? Porque aqui, quando eu fatório, eu descubro que o 80 é 2 na quarta elevado a 5. Né? 2 na quarta é 16. Na multiplicação, eu posso separar o produto. Tá? Então, é raiz de 16 vezes a raiz de 5. E raiz de 16 é exato, é 4. Então, é 4 vezes raiz de 5 ou 4 raiz de 5. Então, esse raiz de 80, eu posso escrever ele é a mesma coisa que 4 raiz de 5. Tá? Bom, então eu descobri que esse lado aqui, ele vale 4 raiz de 5. Agora a gente já pode calcular o seno, né? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. É 4 raiz de 5 dividido por 12. Então vamos fazer isso. Seno daquele ângulo ali que eu não sei quem é, o seno de beta, é o cateto oposto, 4 raiz de 5 sobre 12. Aqui eu consigo simplificar, né? Consigo dividir por 4 aqui, divide por 4. Aqui também, divide por 4. 4 dividido por 4 é 1, então vai ficar 1 vezes raiz de 5, que é a raiz de 5, sobre 12 dividido por 4, dá 3. Então, o seno de beta é raiz de 5 sobre 3, que foi o que ele falou aqui. Então, esse item é verdadeiro. Próximo item aqui. Em relação ao triângulo retângulo acima, temos que o cosseno de beta é 2 sobre 3. Então, como eu calculo o cosseno? Cosseno é uma divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente vale 8, hipotenusa vale 12. Então, é só fazer essa divisão. Então, o cosseno de beta é uma divisão entre o adjacente, que é 8, sobre a hipotenusa, que é 12. Dá para simplificar. Então, se eu dividir por 4 em cima e embaixo, isso dá 2 e isso dá 3. Então, o cosseno de beta é 2 sobre 3. Ali é o que ele falou mesmo, né? Então, esse aqui também é verdadeiro. E, em relação ao triângulo retângulo acima, temos que tangente de beta vale 3. A tangente é uma divisão entre o oposto e o adjacente. O oposto vale 4 raiz de 5 e o adjacente vale 8. Então, aqui
Se a gente fazer essa divisão, então oposto 4 raiz de 5 e adjacente 8. Dá para dividir por 4 em cima e embaixo, né? Então aqui, se eu divido por 4 em cima e embaixo, 4 dividido por 4 dá 1, então vai ficar 1 vezes raiz de 5, que é a raiz de 5, sobre 4 dividido por 8 dá 2. Então, raiz de 5 sobre 2 não é aquele 1 que ele falou. Então, é falso. Somas verdadeiras, 0,2 mais 0,8 dá 10, mais 16, 26.